Aleluia! Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você e sua família. Quem recebe, diga amém. Oh, glória! Quem tomou banho para vir para a igreja aí? Alguns, né, que eu vi aí. Tem gente que não levanta o braço nem fala assim, quem quer 100 mil reais? Amém? Glória a Deus. Amados, para nós é um grande prazer estarmos reunidos aqui no nome do Senhor, e nós temos a plena certeza que quando nós nos reunimos no nome do Senhor, Ele está presente no nosso meio. Esses dias uma pessoa muito querida perguntou para mim assim, pastor, Deus é onipresente, não é? Eu falei, demais. Em todo lugar Deus é onipresente, imagina isso, hein? Fala para o seu irmão, em todo lugar Deus é onipresente. É uma redundância, né? Mas e Deus pode estar lá no inferno? Ah, claro que pode. Tem gente que fala, meu Deus, vai lá também, vai. Se Ele é onipresente, Ele pode ir, não pode? Deus, Ele está presente num lugar, pelo menos por algumas coisas Ele faz. Primeiro, Ele abençoa, amém? Ele traz sustentação, proteção, ordem para o lugar, e Deus também estabelece juízo sobre o lugar. Deus, Ele está presente na sua vida para te abençoar, para trazer ordem para a sua vida, ou trazer juízo para a sua vida. Pensa aí. No inferno, Ele não deixa bagunça, Ele dá ordem, amém? Jesus recebeu a chave do inferno, recebeu? Sim ou não? Então Ele pode estar lá para sustentar, porque ali é um lugar de juízo. Então Deus pode estar presente aonde Ele quer estar. Amém, meus queridos? Abra a sua Bíblia ou ligue o seu celular, abra o seu aplicativo da sua Bíblia. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 19. 1 Tessalonicenses, uma carta que Paulo escreve para a igreja de Tessalônica. No capítulo 5, nós vamos ler somente esse grande versículo aí. Hoje o bispo leu um versículo grande também, né, bispo? Jesus chorou. Se você não viu ou não esteve presente aqui, na mensagem de manhã que o bispo ministrou, eu convido a você, desafio você, ir lá no canal do YouTube da igreja, Menonita Itatiaia Oficial, tem as palavras ministradas, você vai ser edificado tremendamente em nome de Jesus. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, porque temos a certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque nós nos alimentamos da Tua presença, quando estamos reunidos aqui, e existem bênçãos específicas para quando há uma comunhão de irmãos. Por isso te agradecemos, e peço ao Senhor, Espírito Santo, para que o Senhor tenha liberdade de agir em nosso meio, conforme a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus, amém? Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 diz assim, não apaguem o Espírito. Algumas versões, não extingue, não apagueis o Espírito Santo. Fala, isso pode acontecer? Pode acontecer. Paulo, ele foi uma das pessoas mais ousadas no Senhor, em anunciar o Evangelho, em pregar o Evangelho, em fazer missões, ir atrás do perdido. Para ele ia atrás do judeu, do gentil, qualquer alma, para ele, era uma alma que Jesus tinha morrido, e gostaria que essa alma estivesse com o Senhor, amém? Quem gostaria que sua família inteira estivesse com o Senhor? Quem gostaria que o seu vizinho estivesse com o Senhor? Quem gostaria que seus colegas de trabalho estivessem com o Senhor? Quem gostaria que aquela pessoa enjoada que pega no seu pé estivesse com Jesus? Amém, então prega para eles. A diferença é essa, pregue, vive uma vida de caráter de Deus, que você será a pregação que eles estarão vindo, amém? Paulo, ele tinha uma grande preocupação em relação às pessoas entender o que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. Lá em Atos, no capítulo 19, no versículo 1,
começa dizendo, ele encontrou alguns irmãos que creram em Jesus, e ele fala o seguinte, Atos capítulo 19, versículo 1 diante, vai falar o seguinte: aconteceu que enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Olha o versículo 2, perguntou-lhes, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que ele respondeu, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Imagina a situação dessas pessoas. Paulo, ele identificou logo e já fez a pergunta, será que esse pessoal tem o Espírito de Deus? Filipe, ele era um evangelista, ele pregava, e as pessoas se convertiam, e ele chamou os apóstolos oraram, e o Espírito Santo desceu sobre a vida daquelas pessoas, porque sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos nos mover em nada. O próprio Senhor Jesus falou para os seus discípulos, esperai para que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, Samaria, até os confins do mundo. Só é possível testemunhar de Jesus, se nós tivermos o Espírito Santo. Nós encontramos vários cristãos que vivem um paralelo. Uns estão no Polo Norte, são tão gelados na sua fé, que se você ficar perto deles, você sai gripado. Outros, por outro lado, são tão extravagantes, que eles ultrapassam até os limites bíblicos, princípios bíblicos. Eles fazem coisas falando que era tanto de Deus, que na verdade muitas delas são invenções, porque não houve um equilíbrio de entendimento. Deus, ele nunca vai fazer algo, ele nunca vai falar nada para nós que não esteja na palavra dele, ou contra a palavra dele. Você crê nisso? Então Paulo, ele tinha essa grande preocupação, e ele escrevendo a esses irmãos de Tessalônica, bem provável que ele já tinha observado que muitos deles já não estavam andando na direção do Espírito Santo, e ele recomenda isto aqui. Ele fala para eles, olha, não apagueis o Espírito. Ele fala para eles assim, toma muito cuidado, porque muitas pessoas não sabem nem quem é o Espírito Santo. Eu já conversei com um crente, e ele falou assim, o Espírito Santo é uma influência que vem na nossa vida, é uma influência, é uma energia, é um impulso. Isso pode acontecer que ele faça na nossa vida, mas ele não é isso. Ele é uma pessoa, ele é Deus. Amém? O Espírito Santo, muitas vezes a gente até teologicamente quer ensinar, ele é a terceira pessoa da Trindade. É uma maneira errada de falar, porque nós temos a cabeça de que terceiro lugar é o segundo perdedor, porque o segundo lugar é o primeiro perdedor, e o primeiro é o que ganhou, é ou não é? Todo mundo sabe que o Brasil ganhou uma medalha de ouro nas Olimpíadas, não sabe? Graças a Deus, né, irmãos? Ganhou ou não ganhou? Ele ficou em primeiro, não ficou? Quem aqui não acompanha futebol e sabia disso? Levanta a mão. Nosso povo é crente, pastor. Bispo do seu povo não sabe disso. Se nem sabe que o Brasil foi o primeiro, eu nem vou perguntar para você quem foi o terceiro. Porque a gente não lembra. A gente lembra só quem chega primeiro. Então falar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade é uma maneira errada de dizer. Ele é uma das pessoas da Trindade, ele é Deus. E ele não é uma força, ele é uma pessoa. E para você entender isso, lá em Atos no capítulo 3, ou capítulo 5, no versículo 3 e 4, a gente vai perceber que tinha uns irmãos lá que eles queriam dar de espiritual. Eles venderam um lote lá no Crimeia e falaram, vendemos por 100, na verdade tinha vendido por 200, falaram que vendeu por 100, mentira. Aí Pedro disse a Ananias, porque permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. Versículo 4,
Não é verdade que conservando a propriedade seria sua e depois vendido o dinheiro não estaria no seu poder? Por que você decidiu fazer coisa dessa? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Primeiro ele fala que ele mentiu para o Espírito Santo, depois ele fala, você mentiu para Deus. Isso é, dizendo que o próprio Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, porque toda personalidade geralmente tem que ter vontade, emoção e razão, não é verdade? A capacidade de discernir, de decidir as coisas. E a gente percebe que lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, Paulo recomenda aos cristãos: não entristeçais o Espírito Santo. Olha só, de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçais. Fala que é como se ele tivesse emoção. Uma pessoa tem emoção. Lá em Coríntios, no 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 11, vai falar sobre dons. E uma coisa interessante: mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo cada um individualmente conforme ele quer. Ele tem vontade. Ele fala: eu quero dar dom para tal, vai ter. Eu quero dar dom para tal pessoa, vai ter. Aqui também é mais uma prova de que ele tem vontade de decidir. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, esse versículo, muita gente usa ele para orar, e outros usam para falar que, já que eu não sei orar mesmo, não vou orar. Já viu que é crente relaxado? Quem conhece gente assim? Só 2, 3. Vou apresentar alguns, tá? Depois. Então, crente que não quer orar, né? Aí o texto fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vai falar que a gente não sabe orar como convém. Se a gente não sabe orar como convém, ele intercede por nós porque ele sabe, porque ele conhece, ele sabe o que nós precisamos. E não só sabe, mas nos conduz nesse momento tão especial. Quem já foi conduzido pelo Espírito Santo aqui? Por favor, levanta o braço, que eu já estou quase achando que a igreja está sem braço. O pessoal está dando aquele, perdão que ele chama João aqui, né? Mas está dando um de Joãozinho sem braço. Tudo pega, não levanta nada aí. Vai que nessa que você levanta, cai uma bênção na sua mão, né? Oh, glória a Deus. Aí vai, né, irmãos? Em Atos, no capítulo 13, no versículo 2, os irmãos estavam orando e jejuando. Olha só, enquanto eles estavam adorando o Senhor, jejuando, quem falou? O Espírito Santo diz. Quem que falou? O Espírito Santo. Fala para o seu irmão, o Espírito Santo fala: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Não foi o pastor, o bispo, não foi um diácono que falou assim: vem cá vocês, nós vamos separar vocês. Eles estavam adorando, estavam jejuando, estavam num processo de comunhão. Só Deus sabe que maravilha que estava naquela reunião. De repente o Espírito Santo falou: separa. Ele tem a ordem dele. Nós temos ouvido várias coisas na nossa vida, mas quando o Espírito de Deus fala no nosso coração, nós temos uma direção, uma missão, um propósito a cumprir. Essa palavra que eu estou trazendo para você hoje é simplesmente porque muitas vezes na nossa vida evidencia características que não agradam a Deus, porque nós estamos deixando de lado o Consolador, aquele que vai dar força, aquele que vai dar direção, aquele que nos fará lembrar de todas as coisas, aquele que nos ensinará coisas novas. O próprio Jesus diz: eu não deixo ninguém órfão. Não sinta sozinho. O Espírito Santo da promessa, o Consolador, está com você. Se você ainda tem um sentimento de solidão, preste bem atenção, está na hora de você dar lugar a Deus na sua vida. O Espírito Santo de Deus quer atingir o seu coração e te abençoar de uma maneira muito especial. O Espírito Santo de Deus quer fazer algo tremendo na sua vida. Deus quer mudar algo, amados. Não é pela nossa força,
Não é pela sua capacidade, pela sua habilidade. Não é porque você sabe fazer tal coisa e o outro não sabe. É se você andar movido pelo Espírito Santo de Deus, as coisas vão acontecer de uma forma tremenda. Você pode até ter 5 pães e 2 peixinhos, mas Deus é capaz de fazer o que você tem, multiplicar e atingir várias e várias pessoas. Porque quando você é desafiado a obedecer a Deus e andar nos caminhos de Deus, a primeira coisa que você faz é olhar para você mesmo e dizer: eu tenho medo, eu não sou capaz, não vou conseguir. Mas tudo isso é anulado quando você tem um estreito relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Ele faz um tímido que tinha medo até de falar o nome como eu, a subir aqui e falar assim: olha, você precisa mudar a sua vida. Você precisa ter coragem. Você precisa ter vontade de fazer as coisas. Deus quer mover na sua vida. Tem muita gente esperando um anjo tocar na água para ele ser curado. E Jesus já está dizendo para você: o meu Espírito está aqui para te abençoar. Olha, deixa Ele fazer na sua vida. Uma das primeiras coisas que o Espírito Santo faz na nossa vida, está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. A primeira coisa que Ele faz, eu não estaria aqui se Ele não tivesse feito isso. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em Jesus. Do juízo, porque da justiça, porque Jesus vai para o Pai. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. A primeira coisa que nós entendemos é que o Espírito Santo faz com que venhamos a arrepender. Não adianta falar: eu aceito Jesus, se a gente não arrepende dos pecados que cometemos. Às vezes a declaração pode ser só de boca e não de coração. E o Espírito Santo vai no coração e fala assim: ei, está na hora, né? Está na hora de mudar. Está na hora de largar isso. Eu tenho o melhor para você. Paulo usa uma expressão muito interessante. A expressão é: não apagueis o Espírito. Faz alusão a um ato que eles sempre faziam no Antigo Testamento. Havia um objeto no tabernáculo e também no templo que foi feito pós, chamado candelabro, no hebraico menorá. Era um objeto, tinha 30 quilos de ouro puro. Esse aqui não é de ouro, pesa uns 5 ou mais. Esse objeto, ele tinha umas particularidades. Não foi nenhum engenheiro, não foi nenhum arquiteto, não foi nenhum desenhista que projetou isso aqui. Deus falou: eu quero de tal jeito, com a medida de tal jeito. Tudo certinho. Deus colocou para Moisés: ó, a medida é essa. E é desse jeito que vai ser feito. Ele tinha um braço central que sustentava 6 braços, ao total 7 lâmpadas eram acesas. Você lê Apocalipse, você vai ver lá, 7 candeeiros, as 7 lâmpadas são as 7 igrejas da Ásia Menor, não é? É ou não é? Esse objeto era a única fonte de iluminação dentro do tabernáculo, só isso trazia luz. Quem Jesus falou que nós somos? Em Mateus capítulo 5, versículo 12: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Será que eu errei o versículo dessa vez? Então é o 13 ou 14. 14. Aê, glória a Deus. Pelo menos o capítulo eu acertei, amém, amados? Você acertou a quadra, faltou o lote, né? Vocês são a luz do mundo. Então o cristão, o filho de Deus, ele tem que brilhar, porque o Espírito de Deus é o fogo na vida dele, que clareia as trevas ao seu redor. E olha só que interessante que Deus quer ensinar para nós hoje. Isaías capítulo 11, versículo 2. Lá vai falar o seguinte: repousará sobre ele o Espírito do Senhor.
O Espírito do Senhor simboliza esse tronco central aqui. O Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. O 7 tem um significado de plenitude. Quer dizer, o Espírito do Senhor vai estar na sua vida e vai trazer o conselho naquilo que você precisa. E se nós observarmos, lá em Êxodo, se eu não me engano, vai falar que quando foi fazer o candelabro, tinha 3 amêndoas em cada braço. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cada lado tinha 9. E o outro também tinha. Isso tem um significado. Para a gente entender quem é cheio do Espírito Santo, às vezes a gente olha somente para quem tem dons. Falou em língua, esse é cheio do Espírito Santo. É ou não é, amados? Mas uma das características da pessoa ser cheia do Espírito Santo, que ele não só deve ter dons do Espírito, mas ele tem que ter o fruto do Espírito. Amém? É uma característica de caráter. Quando alguém faz alguma coisa ruim para você, você não vira e chepa lá para trás. Não é isso. Seu caráter é se você tem longanimidade e domínio próprio. É fruto do Espírito. Qual que é a sua reação? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele vai ter uma reação que agrada a Deus. 9 de cada lado. Dons. 1 Coríntios capítulo 12 vai falar que existe o dom da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. 9 dons. E em Gálatas capítulo 5 versículo 22 vai dizer o seguinte, que o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, paz, mansidão e domínio próprio. 9. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele vai manifestar não só habilidades para fazer a obra de Deus, como também um caráter para testemunhar que ele é uma pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus. Não adianta eu ter somente dons, eu preciso também ter caráter, eu preciso ter fruto. E quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra fruto na Bíblia, entenda-se resultado. O fruto é um resultado de algo que Deus fez em você. Então isso deve manifestar. Agora você começa a entender a importância de sermos pessoas cheias do Espírito Santo. Eu lembro uma vez que uma pessoa eu convidei para um culto lá no quartel, falou, vamos lá, a gente na hora do almoço, é meia hora, esteja com a gente. Aí ele falou assim, o fulano vai estar? Eu falei, vai. Eu falei, então não vou não. Vai. Por quê? Porque ele fala das coisas de Deus, mas ele não vive. E para mim isso é uma mentira. E eu não vou. Aí eu falei, tudo bem. Mas, já que você não vai, importa de eu falar para você das coisas de Deus? Não, você pode falar. Graças a Deus. É bem que eu não fiz nada de errado. Já pensou? Falei, nem você. Aí eu falei, pronto, acabou, né? Vou procurar um crente de verdade para pregar para essa pessoa. Agora olha só que vergonha, amados. A pessoa era igual uma figueira, só tinha folha, não tinha fruto. Nós precisamos ter uma realidade de transformação. Algumas pessoas falam assim, pastor, você fala para a gente evangelizar, pregar, mas o que a gente vai falar para as pessoas? Fala o que Deus fez na sua vida. Fala para elas a transformação que houve em você. Sabe por que as pessoas vendem remédio para emagrecer? Sabe por que as pessoas inventam fórmula para mudar alguma coisa, uma beleza na sua vida? Não é pelo produto, é pelo resultado que ele apresenta. Se uma pessoa bem nutrida, mas bem nutrida assim, fala assim, vamos tomar um remédio para emagrecer, eu estou vendendo, é R$10. Fala, nem por um eu compro. Porque ele não tem resultado. Aí eu estou vendendo o elixir da beleza, e a pessoa é tão feia que parece uma caricatura.
eu não compro. Agora, uma pessoa vai falar de Deus para mim, e eu olho para ela, ela não tem nada de Deus. Quem vai acreditar nisso, amado? Perdão de eu falar pessoa feia, tá, gente? Não existe feiura, existe falta de costume. Quando você acostuma com uma pessoa diferente de você, aí fica bom, né? Eu já acostumei com muita gente, amigo meu, coitado. E eles também comigo, né? Porque beleza é diferente um para o outro, né? Então não sabe a história da mãe coruja, né? Os filhos é feio demais. Quem não sabe, depois me pergunta em particular que eu conto. Uma vez um irmão, ele era do louvor, e ele mexia com os pauzinhos. Sabe o que é isso, né, irmãos? Tocava bateria. É meio de você. E sabe que ali o irmão é muito intenso, né? E começa a suar e tal. Aí ele olhou e ele não teve chubacê, né? Sabe o que é chubacê? Eu já falei isso aqui. Chulé, bafo, CC. As 3 piores coisas na vida, né? Aí ele fala assim: meu Deus, estou com asa. Aí fala: uai, tá virando anjo? Não. Tá incomodando. E o irmão, ele falou assim: ó, vou pegar um negócio para passar no braço. Tentou achar nada e achou um vidro de óleo de mirra. Mirra é cheiroso, né, amados? E ele tchafe. E tinha alguém ministrando que ele não teve o discernimento da coisa. E ele: estou sentindo o cheiro da presença de Deus. Aí tá, a igreja, oh, né? Tô sentindo. E o irmão ficou empolgado, porque sentiu o cheiro da mirra, né? E falou: ó, é Deus. Aí o irmão desceu, passou pela igreja e foi sentar lá no fundo. Geralmente alguns fazem isso também, né? Não é indireta, não. Ó que ele passou, os irmãos: oh glória, oh glória. E todo mundo começou a sentir o cheiro. A igreja pegou fogo, né? O povo teve a fé, acreditou que era algo, né? Mas na verdade era o irmão que estava com ódio baixo, né? Então, de certa forma, despertou fé neles, e o pessoal, e foi um avivamento dentro da igreja naquele dia. Começou com algo que não era, né? Então, quando o Espírito Santo vem na nossa vida, ele traz. Às vezes as pessoas acham assim: eu estou orando pelo avivamento, estou esperando Deus trazer algo sobrenatural na minha vida. Mas entenda alguma coisa, que Paulo está dizendo: não apagueis. Isto é, você tem uma capacidade de permitir Deus agir na sua vida, ou apagar, ou não deixar Ele agir na sua vida. É você permite, você dá liberdade ao Espírito de Deus, é você perder o seu controle e deixar Ele controlar a sua vida. É uma parceria. Ele não vai invadir a sua vida e agora você vai fazer isso. Não é bem assim. Ele é cavalheiro. Se você convidar ele, ele vai falar com você sim. Se você convidar ele, fala: eu quero mudar a minha vida, ele vai mudar a sua vida. Ele está aqui para isso. Por isso que Jesus falou que não ia deixar ninguém órfão. Ele vai estar efetuando a nossa vida. Nós precisamos entender, amados, que fazer um jejum não é simplesmente ficar só sonhando com a carne depois do dia 20. Ai, vou morrer. Meu trabalho é pesado. Uma vez eu falei para um capitão assim: ô capitão, até que hora que vai esse negócio que eu preciso almoçar? Aí ele falou assim: ô, deixa eu falar um negócio. Um bom soldado, ele combate 4 dias sem comer. Eu falei: meu Deus, ou eu sou um ruim soldado, ou levo uma lição para a vida, né? Os meus interesses, no meu propósito, nesse jejum, tem que ser mais do que a minha comida. Tem que ser a comida que Deus está proporcionando para mim. Eu tenho que abrir o meu entendimento espiritual e perceber: peraí, eu deixo de alimentar de certas coisas, principalmente carne, mas eu tenho que alimentar o meu espírito. Se o meu propósito for ser só uma murmuração, não está valendo de nada. Vai e volta a comer, meu irmão. Agora, se eu faço um propósito diante de Deus, eu quero ver alguém testemunhar, falar assim: ó, tem ouvido de Deus tal coisa. Deus tem mudado a minha vida, o meu caráter. É para isso que serve o propósito. Nós estamos propósitos para alinhamento.
E você só vai alinhar-se com Deus, permitindo que Deus mude o seu coração. Você crê nisso? Eu posso falar um monte de argumento aqui para você, mas se você não permitir que o Espírito Santo muda em você e fala com você, nada vai acontecer. Amanhã é segunda, você não vai nem lembrar de hoje. A única coisa que você pode estar lembrando amanhã vai ser do irmão que passou a mirra debaixo do braço, porque essas coisas geralmente a gente grava mais. Você já viu que você grava mais piada do que versículo bíblico? Eu, graças a Deus, tenho mais versículo bíblico gravado do que piada. Amém? Então, o que eu quero dizer para você, a igreja do Senhor, é que o Deus Espírito Santo quer continuar algo na sua vida. Se de alguma forma está precisando manifestar fruto, fala com Ele que o fruto é dele. Se de alguma forma você tem apagado a lâmpada dos dons espirituais, está na hora de pedir para Ele acender. Mas do jeito que está, não pode ficar. Você crê nisso? Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Você é a luz. E eu quero finalizar com um versículo que está lá em Zacarias, no capítulo 4, versículo 6. Deus mostra uma visão para Zacarias, e ele vê um candelabro, com lâmpadas derramando óleo, com 2 pés de oliveira, e ele pergunta, e ele perseguiu e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Ele fala, o que significa isso? Aí vem a palavra, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.